Olá, bom dia a todos novamente. Sejam bem-vindos aí a mais um webinar promovido aí pela Mitsubishi Electric do Brasil. O assunto de hoje será como aumentar a eficiência na movimentação de cargas com inversores de frequência. Esperamos aí fazer esse webinar em torno aí de 1 hora e caso vocês tenham dúvidas, por favor, colocando as dúvidas aí no chat aqui do webinar e ao final do evento vou procurar algumas dúvidas e respondê-las ao vivo. Vou tentar responder a maioria delas. Ok? Rapidamente, deixa eu me apresentar. Então, eu sou Renato Damasceno Bedende, eu sou um dos especialistas de produtos aqui da Mitsubishi Electric no Brasil, sou responsável aqui pela área de inversores de frequência da empresa. Minha formação é em engenharia elétrica, aí com foco em energias renováveis e gerenciamento de projetos no Brasil. Estou deixando à disposição para vocês o meu contato, caso desejem me acionar para outras dúvidas, outros assuntos, aí no meu e-mail para que vocês possam me encontrar facilmente. Antes de iniciarmos, vamos lançar aí para vocês uma enquete rápida para conhecermos o perfil dos ouvintes desse webinar. Tá? Então, eu pediria que vocês rapidamente respondessem essa enquete, assim podemos conhecer quais são os profissionais que estão participando desse nosso webinar. Vamos aguardar aqui um pouquinho e aí sim daremos início à apresentação. Ok? Então, finalizamos aqui a enquete. Vamos, então, dar início à nossa apresentação. Vamos aqui só, antes de iniciar, apresentar para vocês aí os diversos canais que vocês podem contactar a Mitsubishi Electric, tanto o nosso website, quanto todas as redes sociais, Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, com diversos vídeos interessantes sobre as soluções de automação industrial da Mitsubishi Electric, e também o mais atual, o Mabcast, né, o podcast da Mitsubishi Electric. E um ponto muito interessante aqui a falar é sobre a nossa plataforma de treinamentos online, de treinamentos EAD, que a Mitsubishi disponibiliza gratuitamente para todos. Lá estão disponíveis treinamentos desde o iniciante até o nível intermediário e avançado, sobre todos os produtos e soluções da Mitsubishi Electric, incluindo inversores de frequência, CLPs, IHMs, robôs, toda essa parte, todo o nosso portfólio de produtos está disponível nesses treinamentos online e gratuitos da Mitsubishi Electric. Rapidamente, uma introdução sobre a nossa empresa. A Mitsubishi Electric, como sabes, é uma empresa de origem japonesa, né, com sua sede na cidade de Tóquio, no Japão. É uma empresa aí centenária, né, completamos aí o ano passado 100 anos aí de mercado. Hoje abrangendo aí, atuando em 40 países, com um pouco mais de 140 mil funcionários no mundo inteiro. O portfólio de produtos da Mitsubishi Electric aqui no Brasil é bem abrangente. Então, atuamos com a parte de automação industrial, né, visualização com CLPs, IHMs e os softwares da nossa lei de produtos, incluídos supervisórios. A parte de acionamentos, com servo-acionamentos, servomotores, controles, os motion controllers, os inversores de frequência, que será o nosso foco nessa apresentação. A parte de robôs também. A parte de distribuição em baixa tensão, com disjuntores, contatores, multimedidores de energia, e a parte de mecatrônica focado em máquinas CNC. Vamos lá. Quais serão os tópicos que iremos abordar aqui nesse webinar? Primeiro, como o nosso foco é falar sobre o controle de movimentação de cargas com inversores de frequência, então vamos falar sobre os controles disponíveis nos inversores de frequência, qual que eu devo selecionar, os níveis de sobrecarga, que é algo extremamente importante e muito pouco visto pelos usuários de inversores de frequência, usar a elevação de carga
como exemplo para exemplificarmos os tipos de controle, tanto interno e externo no inversor de frequência, falar um pouco sobre controle de freio, que é extremamente importante, principalmente em aplicações de elevação de carga, falar um pouco sobre as soluções de frenagem. A gente não tem como aqui aprofundar muito esse assunto, mas nós temos um webinar totalmente dedicado e treinamentos também dedicados sobre este assunto, regeneração de energia e frenagem. Vamos falar também um pouco aqui sobre o sistema, a solução de antibalanço que a Mitsubishi tem, com seus inversores de frequência, a parte de funções de sincronismo, como sincronizar 2 ou mais motores mecanicamente e de forma muito simples. Vocês vão se impressionar como é simples fazer isso aqui com os inversores da Mitsubishi. Depois, a comunicação entre inversores via Ethernet, que é uma função muito interessante, que facilita muito a troca de dados entre os inversores e é importante, principalmente em aplicações multimotores, né, onde você tem vários motores operando em sincronismo. E depois, um pouquinho sobre um recurso sobre filtro de ressonância, que é muito importante, principalmente para soluções de mecânica, onde os inversores de frequência controlam os motores elétricos. Vamos lá. Antes, não podemos deixar de falar que a Mitsubishi Electric é um dos principais fabricantes e desenvolvedores de inversores de frequência no mundo. Tá? Por coincidência, este ano, a Mitsubishi, a linha de inversores está completando 40 anos de mercado, ou seja, a Mitsubishi está há 40 anos desenvolvendo, colocando inversores de frequência no mercado. Isso traz muita confiabilidade no produto, fazendo com que ele tenha longa vida útil. Um outro ponto muito importante de relembrar que a Mitsubishi Electric é um dos poucos fabricantes de inversores de frequência que conseguem desenvolver e construir o seu produto totalmente dentro de casa, principalmente pelo fato da Mitsubishi ter uma divisão de componentes eletrônicos. Então, o que você quer dizer? Se você desmonta um inversor de frequência da Mitsubishi, você vai encontrar os principais componentes, incluindo os módulos de potência fabricados pela própria Mitsubishi Electric, tá? E suporte total local, inclusive aqui no Brasil, suporte dado em português para os usuários brasileiros. Bom, então, vamos lá iniciar aqui efetivamente o nosso webinar, os assuntos propriamente ditos. Vamos iniciar pela parte de tipos de controle. Tá? Vocês já devem ter percebido que vou falar aqui na Mitsubishi Electric, nós possuímos diversas famílias de inversores de frequência. Né? Por que isso? Para que isso? Né? Não seria mais fácil ter uma única família de inversores que conseguisse abranger todo tipo de aplicação? Sim, com certeza seria mais simples, só que isso iria, vamos dizer assim, encarecer demais as aplicações. Por quê? As aplicações com motores elétricos, elas são muito variadas. Então, exigem tipos de controles diferentes. Cada um exige um tipo de controle. Cada aplicação exige um tipo de sobrecarga. Cada aplicação utiliza um tipo de motor diferente. E se fôssemos englobar tudo isso dentro de uma única família de inversores, as aplicações mais simples ficariam extremamente caras, né? Um custo muito alto para se atender com inversores que você não usaria nem 90%, só usaria 1% dos recursos que ele tem incorporado, e com isso encareceria demais a aplicação. Então, por isso que existem diversas famílias, e cada família, você escolhe a família de acordo com a demanda da sua aplicação. Vamos começar falando sobre os tipos de controle. Vocês devem ter ouvido falar muito que inversor de frequência, o inversor de frequência tem controle escalar, controle vetorial. Para que serve isso? O que é isso? Basicamente, o tipo de controle é como o inversor de frequência irá fazer o processamento interno das informações do motor elétrico para gerar a saída tanto de frequência e de tensão. Tá? Então, cada tipo de aplicação tem uma resposta diferente. Tá? Os primeiros inversores de frequência, eles foram desenvolvidos com o chamado controle escalar, que é esse que vocês podem ver aqui à esquerda de vocês, um controle bem simples, que é o chamado controle tensão-frequência.
onde o inversor de frequência ele faz basicamente uma relação com a frequência que ele recebe como referência de velocidade fornecida pelo usuário, pela automação, e ele faz uma relação simples de tensão. Então, para cada hertz que ele recebe na sua referência de entrada, ele vai aplicar uma quantidade de tensão na saída. E isso não importa qual tipo de carga, se o drive está vazio, se o motor está vazio, o inversor vai seguir essa relação. Que basicamente existem dois tipos. A relação linear, que é basicamente segue uma razão linear de frequência por tensão. Então, quanto maior a frequência, maior a tensão que você aplica na saída. E uma relação quadrática, que tem uma relação também de tensão-frequência, só que ela foi desenvolvida basicamente para atender a maioria das aplicações com motores elétricos, que são as aplicações de movimentação de fluidos, como bombas, ventiladores, que são a maioria das aplicações para motores elétricos. Então, ela já está pronta num controle básico, tensão-frequência. Mas aqui a gente pode ver que esse tipo de controle, o inversor não faz a realimentação, ele não monitora o motor. Então, com isso, em aplicações mais complexas, fica um pouco mais... A resposta do inversor não vai ser a adequada quando você sai dessas aplicações básicas, como ventilador, compressores, bombas. Qualquer aplicação fora disso, você já começa a ter problemas. Por isso que depois, posteriormente, foi criado o controle vetorial, que vocês podem ver aqui à direita da tela de vocês, que é um pouco mais complexa, aonde o inversor de frequência, este sim, né, neste controle, o inversor de frequência faz literalmente o monitoramento do motor, monitoramento da velocidade do motor, mesmo sem a existência de um encoder, tá? Você pode fazer o controle vetorial malha aberta ou malha fechada, mas você já deve ter ouvido falar que no controle vetorial existe a necessidade do inversor fazer o reconhecimento de motor ou o auto-tuning de motor. Para quê? Para que o inversor consiga captar quais são os dados elétricos do motor, do motor elétrico ali em questão, que está sendo acionado por ele, jogar dentro desse modelo matemático, e aí com este modelo matemático o inversor consegue ser realimentado, separando o que é corrente de excitação e o que é corrente que gera torque no motor. E ele, conhecendo essas duas informações, o inversor consegue fazer um controle muito mais preciso, tanto de velocidade quanto de torque. Então, em resumo, o controle vetorial ele acaba sendo mais adequado para qualquer tipo de aplicação, desde as mais simples até as mais complexas, como as mais pesadas também, como elevação de carga, esteiras transportadoras, aplicações de controle de torque em máquinas de impressão, pelo fato do inversor conseguir monitorar o motor e consequentemente, fazer as devidas correções para que a aplicação funcione corretamente, né? Diferente do controle escalar, que se você, por exemplo, se você coloca o motor para rodar em uma baixa frequência, chega a cerca de 10 Hz, um exemplo. Se a gente projetar aqui no gráfico, você vai ver que o inversor vai aplicar baixa tensão ao motor. Mas suponha que a 10 Hz o motor tenha que fornecer o máximo de torque. Então, o que vai acontecer com o motor no controle escalar? Ele não vai conseguir girar, ele vai perder a rotação. Agora, no controle vetorial, não. Você aplicou, ele mandou o motor girar a 10 Hz, mas aplicou uma carga que demanda o inversor aumentar a tensão. Ele vai detectar isso, vai detectar que o motor vai começar a perder rotação. Ele, enxergando isso, automaticamente aumenta a tensão de saída sem que você mexa na frequência para que o motor tenha torque suficiente e mantenha a rotação no valor que o usuário determinou. Tá? Então, por isso que ele é o mais adequado para a movimentação de cargas. Tá? Vamos agora falar sobre outro assunto um pouco extremamente importante, mas ainda de pouco conhecimento dos usuários de inversores de frequência, que é a sobrecarga. Vocês peguem, por exemplo, o manual de instruções ou catálogo de qualquer inversor aí da Mitsubishi Electric, vocês vão ver que em toda a tabela existe a informação lá. Nível de sobrecarga que o inversor suporta.
150% por 60 segundos, 120% por 60 segundos. O que significa isso? Qual é a corrente que o inversor suporta fornecer ao motor de forma temporária? Existe a diferença entre a corrente de sobrecarga, que é a corrente temporária, e a corrente nominal. Corrente nominal é aquela corrente que o inversor consegue fornecer continuamente. O inversor foi projetado para fornecer aquela corrente nominal e sem apresentar nenhum problema, sem apresentar falhas, alarmes, porque ele foi projetado para fornecer aquela corrente. Agora, como estamos falando do acionamento de motores elétricos, é normal as aplicações com motores elétricos elas demandarem níveis de sobrecargas temporárias, principalmente no momento de partida. Obviamente, esse nível de sobrecarga não chega nem perto das sobrecargas que acontecem numa partida direta ou numa partida com soft start. Partida direta, a gente está falando de 7 vezes a corrente nominal. Numa partida com soft start, a gente está falando de 3 a 4 vezes a corrente nominal do motor. Agora, no acionamento por inversor de frequência, como o acionamento é feito sempre com escorregamento muito baixo, porque ele está controlando a frequência do motor, então essa sobrecarga sempre será muito baixa, a não ser que a aplicação seja extremamente pesada. Então, por isso que os níveis de sobrecarga em inversor de frequência não vão chegar nem perto de 7 vezes, 4 vezes a nominal. E sim a 1,2 vezes a nominal, 1,5 vezes a nominal quando a aplicação é pesada. E tem aplicações que ainda chegam a 2 vezes a nominal, mas elas são mais raras. Então, entenda essa diferença. Cada tipo de aplicação determina um tipo de sobrecarga. Basicamente, aplicações onde o motor vai fazer a movimentação de fluidos, ou seja, gases ou líquidos, esse tipo de aplicação demanda um baixo nível de sobrecarga. O que é baixo nível de sobrecarga? Aplicar sobrecargas de 110%, 120% sobre a nominal. Já aplicações que fazem movimentações de sólidos, como esteiras, guindastes, pontes rolantes, elas normalmente demandam um pouco mais de nível de sobrecarga do motor. Então, o inversor tem que estar preparado para isso. Então, que níveis são esses? 150%, ou seja, 50% a mais de sobrecarga em relação ao nominal, 2 vezes a corrente nominal, 80% a mais da corrente nominal. Então, basicamente, se você seguir essa regra, aplicações de movimentação de fluidos, baixo nível de sobrecarga. Aplicações de movimentação de sólidos, níveis de sobrecarga mais elevados. Tá? Então, vamos dar um exemplo. Aqui nos gráficos a gente consegue visualizar isso bem. Então, suponha que você tem um determinado inversor de frequência, você vê que na placa desse inversor de frequência vai estar dizendo qual é a corrente nominal dele, o IN, né? O I nominal. Então, quer dizer, se você trabalhar em qualquer valor de corrente ou menos, o inversor vai conseguir fornecer essa corrente continuamente. Enquanto estiver alimentação, ele consegue fornecer essa corrente para cá, para o motor. Mas, por algum momento, o motor precisa de sofrer uma sobrecarga, fazendo com que essa corrente passe do valor nominal, ou seja, o inversor vai entrar na sua região de sobrecarga. Então, o inversor de frequência, essa corrente, ela tem que ter um tempo máximo de operação. Por quê? Porque o inversor vai começar a aquecer mais do que o normal. E se isso aqui se permanecer, o inversor naturalmente vai ter a sua temperatura interna aumentada e com isso ele vai ter que se desligar para evitar o desligamento, evitar a queima, né, interna dos seus módulos de potência. Então, os inversores como da linha da Mitsubishi, da linha A800, E800 ou D700, eles são inversores projetados para fornecer sobrecarga de 1,5 vezes a corrente nominal. Tá? Então, se, por exemplo, a corrente nominal é 10 amperes, ele consegue fornecer continuamente 10 amperes, só que se você precisar de uma sobrecarga, essa sobrecarga pode subir até 15 amperes, ou seja, 50% a mais, durante no máximo 60 segundos. Respeitando essa regra, fazendo com que a corrente volte ao normal depois de 60 segundos, o inversor vai continuar funcionando. E por segurança, é recomendado que se você utilizar esses 60 segundos operando a 50% a mais de corrente, você dê pelo menos 10 minutos de descanso para o inversor, ou seja, ele continuar operando dentro da nominal para que a sua temperatura interna reduza e com isso ele continue funcionando com segurança.
As aplicações mais leves, movimentação de fluidos, esse número de sobrecarga também precisa, só que ele é menor, né? Ele sempre gira entre 110% e 120%, então, mas a regra é a mesma. O inversor é projetado para uma corrente nominal, aconteceu a sobrecarga, ela tem que ficar dentro desse limite máximo que o inversor suporta, e se você utilizar toda essa capacidade, você tem que dar um tempo de descanso para o inversor fazer a sua temperatura interna voltar ao normal. Ok? Vamos agora falar rapidamente aqui sobre um exemplo muito clássico em movimentação de cargas, que é a elevação de carga. A gente usa como exemplo a ponte rolante, o guindaste, porque ela é extremamente interessante, porque você possui 3 movimentos dentro de um mesmo projeto. Você tem a elevação, que é o movimento mais pesado, é aquele que movimenta a carga verticalmente, numa aplicação com ponte rolante, ou seja, o motor tem que ou trabalhar na mesma direção da força da gravidade, ou contrária à força da gravidade, exigindo mais torque do motor. E os movimentos de translação, que em alguns casos seria um movimento nesse sentido da ponte rolante, que em algumas pontes, por serem muito compridas, ela precisa ter 2 motores, um em cada extremo, para que os motores operem em sincronismo e façam o movimento com segurança da ponte. E o chamado movimento do carrinho ou do trolley, né, que é um outro movimento de translação também, mas normalmente, por ser menor, ele acaba sendo feito com apenas um motor. Então, quais são as características de cada um desses movimentos? Na elevação, você tem altos níveis de sobrecarga. Por quê? Principalmente no momento de elevação. Você tem que ter uma rápida resposta do inversor de frequência. Por quê? Se não tiver essa resposta, principalmente no movimento de elevação, pode acontecer o escorregamento da carga, ela pode desabar. Tá? Alta dinâmica, alta regeneração, ou seja, porque quando você está descendo a carga, o motor está o tempo todo devolvendo energia. E outro ponto interessante que muita gente não presta atenção, que é o controle de freio mecânico, porque pelo fato de estar fazendo a elevação, o motor não vai ficar o tempo todo energizado. Então, quando o motor não está energizado, quem vai segurar o movimento do motor é o freio mecânico. Então, o inversor de frequência tem que ter um controle muito preciso que dê dinâmica ao funcionamento da elevação de carga, mas ao mesmo tempo garanta segurança na operação. Já o movimento de translação é um movimento mais simples, com menos níveis de sobrecarga, mas exige rápidas paradas, né? Porque quando você movimenta algo, você não pode dar o comando de parada da ponte e ela, depois de 10 segundos, ela fazer a parada dela. Não, ela tem que ter uma parada praticamente instantânea. No caso das pontes mais longas, né, você tem projetos com 2 ou mais motores, você tem que ter um inversor de frequência que tem a capacidade de fazer o sincronismo entre esses motores. E detalhe, esse exemplo da ponte é o mais clássico, mas esse recurso de sincronismo ele pode aparecer em qualquer aplicação onde 2 ou mais motores estejam conectados mecanicamente, fazendo a divisão de carga entre eles. Então isso aí também pode ser usado em outras aplicações, como por exemplo uma esteira transportadora, bem longa, com 2 ou mais motores. Esses motores têm que trabalhar em sincronismo, dividindo carga. E esses recursos de sincronismo também podem ser utilizados. Baixo nível de regeneração, porque normalmente esse nível de potência é menor e o nível de carga transportado também é baixo. Então, a regeneração acontece, mas ela é bem menor do que a regeneração que acontece na elevação. Eu diria que a característica da movimentação do carro é bem similar à translação, mas com a diferença que você não vai ter motores dividindo carga, tá? Vamos falar aqui então sobre o controle de freio, que é o que eu falei agora há pouco. A nossa linha de inversores de frequência que é preparada para elevação de carga, que é a linha A800 e a linha E800, ela possui lógicas de freio já incorporadas, prontas para ser utilizadas. Normalmente, os usuários de inversores que vão colocar em elevação de carga cometem um erro
de fazer uma configuração muito simples de freio. Simplesmente escolhe lá uma saída digital que possa ter um controle, que vai ser controlado através da corrente do motor. Então, ela tem um funcionamento bem simplório. Quando a corrente ultrapassa um certo nível, aciona essa saída digital que estaria conectada a esse freio. Quando a corrente fica abaixo desse nível, se essa saída digital se desaciona, desconecta, cortando o freio. Então, isso aí é bem simplório. Funciona inicialmente quando tudo está bem, quando o freio está funcionando corretamente, quando se está respeitando o nível de carga que foi dimensionado, que o motor foi dimensionado. Mas quando você começa a sair disso, você começa a correr o risco do freio não funcionar adequadamente, causando acidentes. Então, por isso que existe essa lógica de controle de freio, né? Então, um sistema de conexão bem simples, né? Se você tem um inversor de frequência, que aciona o motor elétrico, ele vai ter uma saída digital que vai acionar o seu freio, a bobina do seu freio. E aí existem freios que têm conexão, alimentação em corrente alternada ou corrente contínua, aí depende do tipo de freio que vai ser usado. Aqui no exemplo seria um freio de corrente alternada, mas pode ser um freio de corrente contínua também. E o importante é que para garantir a total segurança é que o freio ele tenha o chamado sinal de retorno, ou seja, o freio ele ao ser acionado, ele mande um sinal de retorno para o inversor de frequência, para o inversor saber que o freio realmente funcionou, tá? Bom, esses prints aqui eu retirei do manual de instruções do nosso inversor A800, só para visualizar o funcionamento dele. A gente tem basicamente dois tipos de funcionamento da lógica de freio. A lógica que funciona com sinal de retorno de fechamento e a lógica sem sinal de retorno de fechamento. Por que existe essa lógica sem sinal de retorno de fechamento? Sendo que eu acabei de falar que isso é meio arriscado. Porque existem aplicações que o freio não tem esse sinal. Então o inversor, ele coloca mais, nessa lógica, ele coloca mais redundâncias no funcionamento deste freio para reduzir ou praticamente eliminar as chances de acidente, né, na operação do sistema de elevação de carga. Então, basicamente, o inversor de frequência recebe o seu comando de liga, ele naturalmente vai começar a subir a frequência do motor, também vai começar a elevar a corrente do motor e o inversor vai monitorar isso. Quando essa corrente chegar num nível que é determinado pelo usuário, sei lá, 80% a corrente do motor, 50% a corrente do motor, normalmente configura valores dentro dessa faixa, né, entre 50% e 80% da corrente do motor. Por quê? Para garantir que o motor está magnetizado e que faça a abertura de freio sem que o mesmo escorregue, sem que o mesmo faça com que a carga volte para sua posição. E, ao mesmo tempo, ele faz isso observando a frequência que vai para o motor. Então, é normal o inversor ele subir um pouco a frequência, mesmo com o motor travado, fazendo com que a corrente suba também, e quando atingir esse patamar, ele faz a abertura do freio e garantindo que o motor não vá escorregar e fazer o movimento de elevação de carga. Agora, se a aplicação do freio possuir o sinal de retorno, que é o melhor, aí o inversor, além de, ao acionar o motor, monitorar a subida da frequência, monitorar a subida da corrente, ele também vai monitorar, ele vai dar o comando de abertura de freio e aguardar por um tempo o retorno do sinal de abertura. Por quê? Por que ele faz isso? Porque se ele não receber o sinal de retorno do freio, ele entende que algo de errado aconteceu e por isso ele automaticamente manda o freio fechar e cortar a alimentação do motor, tá? Para evitar acidentes. Então, basicamente, existem essas duas lógicas que devem configurar os diversos pontos que vão estar atrelados ao tipo de projeto, ao tipo de freio utilizado. Então, basicamente, qual é a corrente que você considera de abertura, qual é a frequência que você determina com a abertura e se vai ter ou não o sinal de retorno.
Vamos lá, vamos falar agora rapidamente sobre sistemas de frenagem. Por que isso é importante? Porque em todas as aplicações com inversores de frequência, que você precisa fazer movimentação de algo, normalmente essa movimentação ela não permite longos tempos de parada. Então você vai fazer um movimento de uma aplicação de posicionamento, por exemplo, em um armazém, onde vai se movimentar uma carga de um ponto a outro, ou você vai fazer elevação de carga em guindaste. Normalmente as paradas longas não são aceitas no processo. Então, por isso que, principalmente em aplicações que você faz posicionamento, então por isso o inversor de frequência, em paradas mais bruscas do motor, o motor ele gera uma tensão, uma energia regenerativa alta que precisa ser dissipada pelo inversor de frequência. E aí existem as duas maneiras mais interessantes de fazer. A mais simples, que é a utilização simples de um simples resistor de frenagem, onde você conecta um conjunto transistor de frenagem com resistor de frenagem em série conectados em paralelo ao barramento de corrente contínua do inversor de frequência. Quando acontecer a regeneração de energia, o sistema de frenagem detecta isso e automaticamente energiza o resistor de frenagem para que a corrente que está retornando do motor flua pelo resistor, fazendo com que aconteça um afundamento na tensão do barramento CC, mantendo essa tensão dentro dos valores de segurança do inversor e com isso ele continue funcionando. E a solução mais, vamos dizer assim, do ponto de vista mais eficiente, que é a solução com sistema de conversor regenerativo, onde o sistema é um sistema que funciona em conjunto com o inversor de frequência, é um acessório, ou seja, o conversor regenerativo é instalado ou em série com o inversor de frequência, como podem ver aqui, ou em paralelo com o inversor de frequência. Desculpa que eu passei o slide sem querer. Então, o sistema em série e o sistema em paralelo, onde basicamente o inversor de frequência ele passa a ser alimentado pelo barramento de corrente contínua e quando acontecer a regeneração de energia, o conversor regenerativo irá fazer a detecção dessa subida de tensão, irá pegar essa sobra de energia, convertê-la em corrente alternada novamente, sincronizada com a rede de alimentação para que ela seja injetada na energia, na rede de alimentação. Então, basicamente, nos conversores regenerativos, se a gente fizer uma comparação, a rede de alimentação que está fazendo o papel de resistor de frenagem, ela que está dissipando a energia que está sendo regenerada pelo motor. O que basicamente está acontecendo? Essa energia está sendo injetada na rede de alimentação e ela será consumida pelas outras cargas que estão conectadas à mesma rede de alimentação. Enquanto a conexão em paralelo funciona da mesma maneira. A diferença é que na conexão em série, o conversor regenerativo ele precisa ter uma potência similar ou superior à potência do motor, enquanto a conexão em paralelo ela permite que o seu conversor regenerativo tenha potência igual ou superior à potência regenerada do motor e não à potência nominal. Então isso aqui, essa configuração, ela permite que você coloque conversores regenerativos de menor capacidade, reduzindo assim o custo da instalação na aplicação. Ok? Vamos falar aqui rapidamente sobre o sistema de antibalanço, que também é extremamente importante, principalmente nas aplicações de elevação de carga. A gente sabe que quando acontece o transporte numa ponte rolante horizontal, é natural que aconteça o efeito de pêndulo, né? Então, uma carga está pendurada, é natural que quando ela começa a movimentar, graças à física, começa a acontecer o movimento de pêndulo. A carga vai para um lado, depois começa a balançar de um lado para o outro. E isso para o usuário é ruim, porque quando ele para a carga, ele obrigatoriamente precisa esperar a carga se estabilizar para ele poder fazer a descida. Então, se perde muito tempo e também você tem um sistema inseguro para se trabalhar, principalmente em cargas de grande porte, né? A gente está falando de toneladas que estão sendo suspensas. Então, o sistema de antibalanço,
que está incorporado no inversor de frequência da linha A800 da Mitsubishi, ele funciona basicamente assim. Com ele habilitado, o inversor começa constantemente a monitorar as diferenças de rotação causadas pelo balanço da carga. Então, quando a carga vai para um lado, é natural que isso arraste um pouco o motor, fazendo a rotação subir. Quando a carga vai para o outro lado, a tendência é a rotação sofrer uma redução, porque a carga estaria ajudando o motor durante a correção. Então, isso faz com que aconteça uma oscilação e, com isso, o balanço da carga. O sistema de antibalanço é nada mais que um controlador dentro do inversor de frequência que está ali habilitado, que ele vai medir essas oscilações de rotação causadas pelo balanço da carga e automaticamente gerar uma rotação não reversa, mas um valor de rotação que anule essa rotação causada pelo esse aumento ou redução de rotação causado pelo balanço da carga. Então, esse valor que é gerado no sentido contrário, mas no valor contrário mesmo, faz com que o efeito final seja o movimento da carga totalmente estável, né? O que a gente enxerga a olho nu é a carga sendo transportada sem o balanço. Tá? Então, isso, na hora que se para o movimento, a carga já está estabilizada, o operador já pode fazer descer a carga sem perder tempo. Então, isso já está incorporado no inversor A800 da Mitsubishi Electric, permitindo que ele possa funcionar em qualquer aplicação de elevação de carga. Isso desde aplicações de pequeno porte até grandes guindastes, até aqueles guindastes de portos que estão trabalhando com muitas toneladas de elevação. Vamos agora falar aqui sobre a função de sincronismo. Lembra no início que eu falei lá, funções de sincronismo entre motores, aplicações onde você tem motores que estão dividindo carga, 2 ou mais motores que estão conectados mecanicamente, e pelo fato de eles estarem conectados mecanicamente, eles precisam ter uma divisão de carga, para que um motor não seja mais sobrecarregado que o outro, causando desligamentos ou até danificar o sistema mecânico. Então, por isso que a Mitsubishi criou esse sistema, essa solução, que está disponível também na linha A800, que é chamada de Droop Control, né, o termo em inglês, ou que é uma função de sincronismo. Basicamente, aqui eu fiz aqui um diagrama de um sistema bem simples, onde você tem 2 inversores de frequência, cada um acionando seu próprio motor, e esses motores estão conectados mecanicamente. Então, supondo que os motores são iguais, têm a mesma capacidade, então, para que esse sistema funcione adequadamente, eles precisam ter uma divisão de carga exata, 50% a 50%. Tá? Além, obviamente, de ter a mesma rotação, o mesmo comando, para que eles girem juntos. Mas o sincronismo efetivo é esse onde você consegue dividir a carga meio a meio entre os 2 motores. Se fossem 4 motores conectados mecanicamente, essa divisão tinha que ser 1/4 para cada motor, 25% para cada motor. E normalmente isso é um pouco complexo fazer em inversores comuns. Você tem que usar vários artifícios em inversores comuns para você conseguir fazer isso. Então, por isso que foi criada essa função Droop Control, aonde o inversor de frequência, ao ter essa função habilitada, ele automaticamente faz pequenas correções de velocidade para manter o motor dentro da chamada corrente de equilíbrio, né, o torque de equilíbrio. Ou seja, você tem aqui no eixo horizontal o torque do motor, que é a corrente também, são diretamente proporcionais, e aqui no eixo vertical a frequência. Então, essa solução do Droop Control ela faz isso. Se ele detecta que houve um aumento de torque positivo no motor que ele está acionando,
o inversor automaticamente aplica uma frequência de compensação, um aumento, aqui no caso uma redução da frequência, para que o motor volte a trabalhar dentro do nível de equilíbrio dele. Se acontecer o inverso também, ele detectar um aumento de torque negativo, automaticamente o inversor aplica uma correção, uma frequência de correção. Ou seja, então, quanto maior esse aumento de torque, maior será essa frequência de correção. Para quê? Para que conforme esse torque vá voltando para o seu nível de equilíbrio, ele vá reduzindo essa frequência até que ele fique trabalhando, procurar sempre trabalhar aqui na frequência determinada pelo usuário. Okay? Então, essa função é muito interessante porque ela já está incorporada no inversor de frequência, no A800. Ela funciona tanto com ou sem encoder, não é obrigatória a utilização de encoder, então ele pode funcionar no chamado malha aberta. Garante o pleno sincronismo entre os motores, a divisão de carga perfeita entre os dois motores, e não é necessário utilizar nenhum controlador externo, nenhum CLP externo, nenhuma rede de comunicação externa, nem colocar nenhum acessório dentro do inversor de frequência, uma placa de controle adicional, nada disso. É uma função que já está incorporada no inversor de frequência, basta ligar essa função, definir qual vai ser, a gente chama de ganho, né? Ou seja, qual é a máxima frequência que você permite o inversor corrigir na sua aplicação. 2 Hz, 3 Hz, 5 Hz, 10 Hz, depende da sua aplicação. E com isso, você definir esse limite, o inversor automaticamente irá fazer essa correção aqui de frequência para manter o motor dentro do seu equilíbrio. Tá? Essa função é bastante interessante em qualquer aplicação onde existam 2 ou mais motores interconectados mecanicamente. Ok? Vamos lá. Outra coisa muito importante aqui nas aplicações com inversores de frequência é a comunicação entre os inversores, e principalmente em máquinas, em soluções onde você precisa ter vários inversores funcionando em sincronismo. Isso acaba sendo um pouco complicado, ou você faz isso via I/Os digitais e analógicas, fazendo com que você tenha que fazer instalar chicotes entre os inversores, né, aumentando muito a instalação e reduzindo a precisão, porque quando você trabalha com canais analógicos, você tem um certo nível de perda de precisão na sua aplicação, porque é um canal, principalmente quando a gente fala em níveis de tensão, né, você tem perdas, né, na transmissão dessa informação. Então, para isso, a Mitsubishi desenvolveu uma solução que é a comunicação inversor com inversor. Tá? Então, todos os inversores da Mitsubishi Electric que possuem porta de comunicação Ethernet, sejam de qualquer família E800, A800 ou F800, não importa, mas contanto que tenham a porta de comunicação Ethernet embutida, ela possui um recurso onde você pode montar uma simples rede de comunicação entre inversores, sem a utilização de um CLP externo. Tá? Então, você definiria um inversor como sendo um mestre dessa rede de comunicação, aqui nesse exemplo aqui, ó, Inverter Master, e aí você monta uma redezinha de comunicação internet simples, né? Que é a chamada instalação em linha, mas pode ser em estrela também, sem problema nenhum, aonde os inversores podem trocar informações via Ethernet entre eles, tá? E como todos esses inversores eles possuem um CLP incorporado, você pode simplesmente criar um programa básico dentro de cada inversor para facilitar essa troca de informação entre os inversores de frequência. Tá? Então, isso faz com que você garanta a precisão na troca de informações. Por quê? Pelo fato de você estar fazendo uma transmissão digital. Então, você garante que a informação exatamente que sai daqui do inversor mestre, ela vai chegar no inversor escravo sem nenhuma perda, diferente do que acontece em transmissões analógicas. Transmissões, troca de dados em alta velocidade, porque se trata de comunicação em Ethernet, ou seja, velocidade de 100 megabits por segundo, que para aplicações com inversor de frequência é muito mais do que o suficiente.
tá? E de forma extremamente simples. Você também não precisa de nenhum tipo de acessório, de nenhum tipo de placa adicional, porque esse recurso já está incorporado nos inversores da Mitsubishi com porta Ethernet incorporada, tá? Então, é um recurso bem interessante que facilitaria muito as aplicações com multi-inversores, uma única máquina, uma única aplicação, onde você tem diversos inversores funcionando em conjunto, tá? Vamos lá, gente. E por último assunto aqui para a gente encaixar aqui, não deixar aqui esse webinar muito prolongado, é uma função que é muito importante, principalmente em aplicações onde o motor precisa trabalhar com dispositivos mecânicos com alta precisão, onde existem também outros dispositivos mecânicos ou outros motores funcionando em conjunto, que é o filtro de ressonância. O que seria isso? A gente já um fenômeno que acontece, que a natureza é a ressonância. Então, todo equipamento, todo material possui sua frequência de ressonância. Então, é natural em uma máquina com um motor elétrico que ela também vai ter uma frequência de ressonância, o que significa que quando o motor atingir a determinada rotação de ressonância, né, e essa informação de frequência de ressonância, só quem projetou o sistema mecânico que vai saber isso, né? Quando se atinge essa rotação, essa frequência, é natural que esse conjunto atinja um nível de vibração fora do normal, podendo ocasionar paradas, quebras, vibrações inesperadas que vão reduzir a vida útil do conjunto mecânico. Então, o inversor de frequência, ele possui esse recurso que você pode eliminar essa frequência de ressonância, ativando esse filtro, basicamente baseado nesse gráfico. Então, a frequência de ressonância ela vai ter um nível, uma intensidade que é medida através de decibéis. Então, quando o seu sistema mecânico ele está operando a certa frequência, quando ele atinge a frequência de ressonância representada aqui no gráfico, aqui no centro, é natural que o nível de vibração aumente. Então, o que você deve fazer para utilizar esse recurso no inversor de frequência, no caso aqui no inversor A800? Você definir qual é o ponto de maior intensidade de vibração, né? Ou seja, o ponto de onde você detectou que é a frequência de ressonância, através desse parâmetro aqui. E aí você vai definir, através deste parâmetro 1005, a banda, para quê? Quantos decibéis a mais ou a menos você permite o inversor fazer essa filtragem, tá? Então, isso é feito automaticamente, né? Então, se você define assim, se minha frequência de ressonância é essa, você quer que ele tenha uma banda de 4 decibéis, então ele vai fazer automaticamente esse cálculo para fazer essa filtragem, reduzindo ela conforme você vai saindo da frequência de ressonância. E também você pode definir qual vai ser a intensidade, através desse parâmetro, que você permite ele filtrar na frequência de ressonância para que ele automaticamente monte essa curva dentro da sua memória de operação. Ok? Eu acho que conseguimos aí abranger esses pontos do nosso webinar. Então, para finalizar, eu aqui separei um vídeo aqui da nossa linha de produtos A800, que meio que mostra um geral de tudo isso que nós falamos aqui nesse webinar. Esse vídeo ele foi feito dentro da própria Mitsubishi. A Mitsubishi montou um mini sistema de ponte rolante com todos os eixos, com solução regenerativa, inversores comunicando em Ethernet, para a gente visualizar todas essas soluções funcionando em conjunto. Eu vou mostrando aqui o vídeo e narrando aqui para vocês.
Olha que interessante aqui. Esta é então, como eu disse, é uma mini ponte rolante para apresentação, demonstração. E olha só no painel em transparente aqui da solução. Vejam que um sistema de elevação de carga ela tem 3 eixos, né? Elevação, translação e o carro. Mas aqui a gente consegue ver 4 inversores de frequência. De propósito, por quê? Um inversor para elevação de carga, outro para o carro e 2 inversores de propósito selecionados para fazer um movimento de translação para utilizar aquela função de droop control que eu expliquei para vocês há pouco, ou seja, 2 motores dividindo carga simultaneamente para fazer em conjunto um movimento de translação. Todos eles comunicando em Ethernet, troca de informação entre os inversores através de rede Ethernet, ou seja, você não tem aquele chicote de cabos de entradas e saídas digitais e analógicas circulando entre todos os inversores. E olha aqui, um conversor regenerativo conectado no barramento de corrente contínua de todos os inversores de frequência. Para quê? Para que na hora que acontecer a regeneração de energia, o conversor regenerativo pegue essa energia sobressalente e reinjete na rede de alimentação para que não se dispense a necessidade de utilizar resistores de frenagem, que são funcionais, mas não são eficientes. Você está jogando energia fora quando você utiliza resistores de frenagem. Olha que interessante. Então, esse sistema consegue fazer a operação movimentando uma carga simulada aqui. Já consegue notar que essa movimentação ela não sofre nenhum balanço, né? Então, por quê? Porque o inversor está com a função de antibalanço habilitada. Então, aqui, ó, pode ver que ela está com a função desabilitada. É natural que balance. Agora, quando você faz a habilitação dessa função, esse transporte é feito sem nenhum efeito de pêndulo na carga. Okay? Então, isso, para o usuário de um sistema de elevação de carga, isso é muito bom, porque faz com que ele ganhe muito tempo durante o transporte da carga e de forma muito mais segura. Tá? Outra função interessante que o sistema UA800 possui, que é a medição de carga. Ele consegue informar para o usuário qual que é a capacidade que está sendo transportada. Então, aqui a gente colocou no IHN, no supervisório, essa movimentação. Então, ele consegue dizer o quanto que a carga está movimentando, a distância, e qual é quantos quilogramas estão sendo transportados, né? Eu vou até pausar aqui para explicar isso aqui. O inversor ele tem a capacidade de fazer isso porque você informando para ele qual é o motor elétrico que ele está acionando, os dados nominais do motor, qual é vamos dizer assim, a capacidade total de elevação do seu conjunto, mais quanto pesa o seu carrinho, né, a sua estrutura, o inversor consegue automaticamente diferenciar o que é a carga efetiva que você está transportando e o que é a carga da estrutura da ponte rolante. E você também informando qual é a distância máxima que ele irá elevar, né, ou seja, qual é a distância entre o chão e o ponto mais alto da ponte, ele também consegue informar para você o quanto que a carga foi movimentada. Ok? Então, era basicamente isso aqui que eu gostaria aqui de apresentar para vocês. Ok? Eu só tenho aí a agradecer a todos aí pela participação desse webinar. Por favor, acessem as nossas redes sociais. Esse webinar vai estar disponível em alguns momentos no YouTube para as pessoas que não puderam participar poder assistir ele na íntegra. E agora eu vou disponibilizar para vocês uma pesquisa de avaliação. Eu gostaria de que todos aí que puderam participar aí do webinar respondessem essa pesquisa para a gente poder sempre
manter um alto nível de qualidade nos nossos webinars mensais promovidos pela Mitsubishi Electric. Tá? Vamos aguardar enquanto todos estão respondendo. Legal. Bom, gente, então, eu gostaria de saber se agora vamos à parte de perguntas, saber as perguntas que foram feitas aí durante o webinar, para a gente já poder responder a todas. Deixa eu pegar aqui. A primeira pergunta aqui, ó, é sobre se a função Droop Control, a função de sincronismo de carga, se ela consegue garantir a mesma velocidade dos motores elétricos. Tá? Resumir mais ou menos a pergunta. Cara, assim, numa aplicação de sincronismo, você tem que automaticamente fornecer aos inversores de frequência que eles recebam exatamente a mesma referência de velocidade, os mesmos comandos e simultâneos, para que os motores sejam acionados ao mesmo tempo, para que aí sim a função de Droop Control ela possa fazer o trabalho dela de sincronizar os motores. Suponha, por exemplo, que você vai lá, você tem 2 inversores de frequência, cada um acionando o seu motor elétrico, e aí você pega, no primeiro inversor você coloca uma referência de 60 Hz e no segundo uma referência de 30 Hz. Se você coloca um ganho de ajuste de 5%, então como que o inversor de frequência vai aumentar ou reduzir a frequência para que elas cheguem no mesmo nível, no nível médio, né? Seria 45 Hz aí no caso. Impossível. Tá? Então, por isso é que uma premissa básica para você utilizar, fazer projetos de sincronismo, é que os inversores recebam a mesma referência de velocidade e comando. Ok? Vamos lá. Outra pergunta aqui. Essa pergunta é do Mário. Pergunta: na regeneração, a potência gerada pode ser devolvida para a concessionária quando não houver outras cargas acopladas à rede interna de alimentação? A resposta é sim. É uma outra premissa quando você faz projetos com regeneração, é que o seu conversor generativo esteja conectado a uma rede de alimentação que possuam outras cargas para que essas outras cargas consumam a energia que está sendo devolvida para a rede. Okay? Então, sim. Agora, é extremamente difícil isso acontecer. Né? Suponha que você tem uma situação hipotética que você só tem um inversor de frequência na sua rede de alimentação inteira e aconteça a regeneração de energia. Então, a energia vai ter que ir para algum lugar. Para onde? Para a concessionária. Mas se houverem outras cargas, aí não. Ela é trocada entre as cargas que estão penduradas nessa mesma rede de alimentação. Ok? Vamos lá. O Antônio está perguntando. Só um instante. O Antônio perguntando assim: qual o modelo indicado para integração com o CLP Compact Logix via internet? Então, esse CLP ele utiliza como padrão rede de comunicação Ethernet IP. Então, as famílias de inversores da Mitsubishi que aceitam, que tem esse protocolo incorporado, Ethernet IP, seria a linha E800 Ethernet, EPA, que nós falamos, né? Ou seja, a versão Ethernet, versão A, que ele já possui o protocolo Ethernet IP incorporado, ou as versões A800 ou F800 com
o cartão de expansão para a Ethernet IP. Todos eles aí sim podem ser facilmente integrados à rede de comunicação Ethernet IP que comunicaria com o CLP Compact Logix. Vamos lá, depois, o Gonçalo está perguntando se a gente possui referência para movimentação de container para ser estudo de caso. Sim, temos tanto no Brasil quanto fora do Brasil. América do Norte, Japão, Ásia e Europa. Ok? Então, a gente já tem diversos casos de sucesso utilizando os nossos inversores de frequência da linha A800 nesse tipo de aplicação. Tá? Inclusive aplicações marítimas também. Tá? Vamos lá. O Graciano está perguntando, a sincronia de motores é feita pela alimentação do inversor? A resposta não. Os inversores são alimentados e quem vai garantir o sincronismo entre os motores é a medição da corrente de cada motor. Então, a função Droop Control que eu apresentei para vocês ali, ela vai estar constantemente medindo a corrente do seu próprio motor, o inversor vai estar medindo a corrente do seu próprio motor e ele vai fazer correções na velocidade para garantir que o motor sempre opere na sua corrente de equilíbrio. Tá? Se o motor ele sofre uma interferência, ou seja, um aumento de carga, um arraste causado pelo outro motor, essa corrente automaticamente vai sofrer uma mudança. O inversor detecta isso e ele automaticamente faz os pequenos ajustes de frequência para que a corrente volte dentro do valor de equilíbrio. E se a corrente volta para o valor de equilíbrio, isso significa que está havendo a divisão de carga exata entre os motores. Ok? E depois, a pergunta aqui do Rubens. É necessário sobredimensionar a corrente do inversor nas aplicações de elevação dos inversores Mitsubishi? Cara, não precisa. Se você escolhe o inversor adequado da linha A800 ou da linha E800 no chamado modo Normal Dutch, né, a gente fala internamente o modo ND de operação, ele já é um modo que suporta sobrecarga de 150% por minuto. Então, isso já é mais do que suficiente para aplicações de elevação de carga. Se o motor ele sofrer uma sobrecarga mais alta do que isso indica, na verdade, que existe um erro de dimensionamento do motor e não do inversor de frequência. Okay? Então, se o motor estiver dimensionado correto para levar aquela quantidade de toneladas na qual ele foi projetado, então a sobrecarga ela não vai ultrapassar este nível aí. Tá? Lembrando que o modo ND de trabalho, ele suporta 150% de sobrecarga durante 1 minuto ou 200% de sobrecarga, ou seja, o dobro da corrente durante 1 minuto. Ok? E depois, somente eu vou responder só mais 2 perguntas, as demais eu respondo via e-mail. Tá? A pergunta aqui do Estevão, perguntando, uma aplicação que tenha esteiras separadas, em que, por exemplo, a mais à frente é mais rápida do que a esteira, que é a alimentação. Podemos programar a comunicação entre inversores e, caso alterarmos uma velocidade, as outras automaticamente? Cara, sim, perfeitamente. Essa aplicação que você relatou aqui é basicamente um seguidor de velocidade. Né? Então, você tem um inversor que vai estar rodando uma esteira que, vamos dizer assim, será a referência da velocidade. Ele pode retransmitir essa velocidade para os outros inversores que vão estar rodando acionando as outras esteiras. Okay? Isso pode ser feito via canal analógico ou uma maneira mais precisa e confiável através de comunicação Ethernet, usando aquela função lá aquela função que eu expliquei para vocês sobre a comunicação entre inversores, porque isso garante que exatamente a informação que está saindo do inversor mestre chegará nos inversores escravos e eles irão responder exatamente igual ao inversor escravo. Tá? E a última questão do Ângelo. Está perguntando aqui, controlar giro com o inversor para ventiladores de um trocador de calor
mantendo a temperatura estabelecida em um controlador PID. 3 motores ligados em apenas um inversor. Tá? Cara, é o seguinte, os inversores de frequência, eles possuem realmente um controle PID incorporado. Aliás, os inversores Mitsubishi possuem 2 controladores PIDs já incorporados, tá? Principalmente para aplicação, muito utilizada em aplicações de bombeamento. Mas um controle PID, ele nada mais é do que um controlador que já está dentro do inversor, no inversor de frequência, onde ele recebe a sua referência de velocidade, ou referência de posição, de nível, vazão, temperatura, depende da sua aplicação. Ele vai acionar o motor elétrico e o motor elétrico e o inversor vai ser realimentado com a informação de um sensor, de um controlador, para saber como está a situação no campo. Então, o controle PID, ele vai automaticamente corrigir a velocidade do motor para que ele mantenha a variável de retorno, de feedback, fornecida pelo seu sensor, fique sempre igual à variável do seu set point, da sua referência fornecida ao inversor. Quanto a conectar 3 motores no mesmo inversor de frequência, você está falando, imagina, conectar 3 motores em paralelo. O que você tem que fazer? O seu controle PID vai responder do mesmo jeito. Quais são as premissas para você funcionar corretamente nesse tipo de aplicação? Os motores, cada um tem que ter sua proteção individual, disjuntor motor ou relé térmico para cada um. Normalmente, acaba tendo a necessidade de se instalar um reator de saída no inversor devido à soma de distância de cabos dos 3 motores. E o inversor tem que ser dimensionado para a soma das correntes dos 3 motores. Então, você respeitando essas regras, o seu conjunto vai funcionar. Ok? Bom, a gente finaliza as perguntas aqui, porque senão vai passar o tempo do nosso webinar. Tá? Um aviso aí para vocês. O nosso próximo webinar será no mês de maio, próximo mês, no dia 17, no mesmo horário, às 9h30. Será um assunto bem interessante aí sobre a comparação servoacionamentos ou inversor de frequência. Isso gera muita confusão, muita dúvida nos usuários de automação industrial. Quando que eu uso servo? Quando que eu uso inversor de frequência? Esse será um webinar apresentado com 2 pessoas, tanto eu quanto o Bruno, que é o responsável pela parte de servoacionamentos aqui da Mitsubishi, onde juntos iremos apresentar as diferenças tanto de servoacionamento quanto de inversor de frequência e onde utilizar cada um deles. Tá? Gente, só tenho a agradecer para vocês aí a participação nesse webinar. Foi um grande prazer. Qualquer dúvida, por favor, nos encaminhe, que eu vou responder 100% de todas elas por e-mail. Não deixar ninguém aí sem resposta. Agradeço a todos. Acessem as nossas plataformas digitais aí para estar sempre atualizado das nossas soluções em automação industrial. E, mais uma vez, obrigado e até a próxima.